Pai do Senhor, queridos, gostaria de fazer menção convosco no livro de Ruth, capítulo 1 e o versículo 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e a sua mulher e os seus 2 filhos, e era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Eu quero ler convosco também em Êxodo, ou seja, em Gênesis, capítulo 19 e o versículo 36. E o 36, 37 e o 38. E concebeu as 2 filhas de Ló, de seu pai. E teve o primogênito um filho e chamou seu nome Moabe. E este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. 38. E o nome e o menor também teve um filho e chamou seu nome Ben-Amim. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Amém. Subimos aqui que estamos numa passagem bíblica muito conhecida a respeito de Ruth, ou seja, a respeito de Noemi, que houve uma grande fome na terra e saíram a peregrinar Elimeleque e sua esposa Noemi. E ele, como a terra estava em precárias condições de habitação, eles saíram a peregrinar e com eles também Malom e Quilion. Sabemos que o significado do nome Elimeleque significa pai de rei. O significado de Malom, do seu filho, significa adoentado, pessoa fracassada, pessoa derrotada, pessoa fraca. Fraqueza significa. Não é bom o nome, o significado dos nomes, só o significado de Elimeleque. E agora Quilion. Ele significa, tem um sinônimo de quilombos, também de escravidão. O significado significa escravidão, ou seja, quebrantamento, a pessoa quebrantada de coração, a pessoa entristecida, uma pessoa derrotada. Nenhum dos filhos dele tem um significado bom, por causa que o nome era dado conforme a circunstância. Antigamente, conforme a circunstância, se o tempo era de chuva, de bonança, nasciam filhos, colocavam como significado chuva. Como Salomão nasceu no tempo de paz de Jerusalém, o nome de Salomão significa paz. Qualquer um tem os nomes têm o seu significado a respeito, ou seja, segundo a circunstância. E quando Judá estava em guerra, Judá estava em fome, em período de pobreza, os filhos desse homem Elimeleque e Noemi, eles tiveram o nome consoante, ou seja, o significado do nome foi consoante à sua vida, à sua trajetória de vida. E eles saíram então a peregrinar, e sabemos que a terra a peregrinar os campos de Moabe. E sabemos que Moabe vem de uma maldição, a qual eu li com os amados, que se encontra em Gênesis, capítulo de número 19, o versículo 36 a seguir. E conceberam 2 filhas de Ló, de seu pai, as 2 filhas de Ló, de seu pai.
E teve o primogênito um filho e chamou seu nome Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. Sabemos que os moabitas, essa maldição, e eles saíram exatamente a peregrinar nos campos de Moabe. Então Moabe vem uma maldição dos filhos de Ló, qual que as próprias filhas deitaram com Ló, embriagaram Ló e tiveram relação sexual e tiveram filho, e esse filho ficou uma maldição, que era os campos de Moabe. E o menor, e o versículo 38, e o menor também teve um filho, chamou o seu nome Ben-Amim. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Os Amon, sabemos que o povo amonitas, eles tinham costume, quando Israel possuiu a terra de Canaã, estavam nos amonitas. E Israel herdou alguns costumes deles, depois com o tempo, costume de eles tinham o deus Moloque, que eles ofereciam os filhos aos deuses, faziam uma fogueira e ofereciam os filhos ao deus Moloque, que é o deus de Amon. Então, os amonitas, nenhum tinha uma boa referência, por causa que um era de Moabe, os moabitas, contrário do povo de Deus, amonitas, deus de Moloque. Os moabitas tinham o deus Bilcom, era o deus, me fala em memória, o deus Bilcom era dos moabitas. Então sabemos que ali estava feio, estava difícil de entender, porque sabemos que a palavra Belém significa padaria, significa fartura, tem muito significado. Significa lugar, casa de pão, lugar de pão, lugar de alimento, e estava sendo tudo ao contrário. Estava sendo naquela circunstância um lugar de fome, um lugar de seca, um lugar de pobreza. Então, por causa da pobreza, eles saíram a peregrinar nos campos de Moabe, Elimeleque e Noemi. E eles saíram com Malom e Quilion, os dois filhos que traziam um significado muito ruim, péssimo por causa das circunstâncias. Mas esses casaram, um casou, tiveram mulheres moabitas. O nome delas eram Ruth e Orfa. Tinha um significado, Orfa é um significado de lamentação. Era uma mulher que vivia lamentando e sofrendo também, a nora deles. Então as coisas estavam tudo indo de mal a pior. Saindo de um lugar de terra próspera, indo para uma terra amaldiçoada de inimigos. Que o Moabita era inimigo do povo de Deus, e os amonitas também eram. Então, indo para Moabe, a gente vê ali o sofrimento, a gente vê ali o significado da órfã. O significado dela era corça nova. E o significado de Ruth é amizade. Eles estavam corça nova. Corça, sabemos que a corça é o veado. Veados, quando ele está novo, ele pula, ele é feliz. E o significado da Ruth é amizade. Eles estavam fazendo amizade. E nitidamente, na separação, a gente vê que eles viveram ali. Eles foram para colher o rabisco que o povo de Israel deixava. Eles deixavam, eles foram para colher rabisco. E ali aquela mulher ali encontra com, ela tem a misericórdia de Deus encontrada, mas eu paro a pensar, o que leva uma pessoa a estar na bênção, que leva uma pessoa a estar na fartura e chegar num momento que essa terra está amaldiçoada, e ele sai a terras dos inimigos. Muitas vezes eu paro para pensar que aqui nessa passagem, segundo a visão dela, segundo a vista dela, estava melhor lá fora. Mas sabemos que ela estava num lugar onde Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Era um momento de prova dela. Era um momento de prova do casal. Era um momento de prova da família. Muitas vezes o homem de Deus deixa
a casa de Deus nos momentos difíceis, igual a Jó. Jó, ele não abandonou a Deus, ele não blasfemou a Deus, ele não murmurou nos momentos difíceis. Muitas vezes a gente deixa Deus nos momentos difíceis. Muitas vezes a gente deixa Deus nos momentos que o barco da gente está em tempestade. E a gente passa a ir para uma terra longínqua, a gente passa a ir a Moabe. E Moabe tem um significado ruim, que é um significado de maldição, um povo que veio de prostituição, um povo que veio onde uma filha deita com o pai, que foi Ló, se deita com as filhas mais velhas dele. E a gente vê, eu vejo bem que aqueles homens casaram com mulher fora da linhagem de Israel. Eles deveriam também ter casado, Malom e Quilion, com mulheres israelitas, judeias, judias, mas agora eles passam a casar com mulheres moabitas. A comunhão é difícil. E ali as coisas vão se agravando cada vez mais. Que chegou no período que morreu os filhos. Morreu o marido. E ali ficou aquela situação mais agravante ainda. Muitas vezes a gente busca melhoras lá fora. Muitas vezes a gente busca melhoras no outro lado, mas se torna pior, porque lá em Belém ela tinha um marido e os 2 filhos, lá fora já não tinha marido e os 2 filhos. Então, ficando viúva, a órfã e a Ruth, a órfã, ela fala para as suas noras que ela tem que voltar para Belém de Judá, retornar de novo, e falando ela que voltasse aos povos delas moabitas, que ela estava sozinha, ou seja, que ela já estava viúva e já tinha retornado. E Ruth se apega a ela e diz: teu povo é meu povo e o teu Deus é meu Deus, eu não te desampararei. Porque o significado do nome de Ruth era um nome bom, um nome amizade. E ela fez